Isidro da Eira Rodrigues, em entrevista. Primeira parte. A importância de Branco Rodrigues. Boa tarde, Dr. Isidro. Obrigado por nos receber aqui na sua casa. E permita-me só esta fase inicial para lhe agradecer também o apoio que tem vindo a dar quando nós de vez em quando lhe ligamos a pedir uma outra ajuda de esclarecimento em termos de factos, etc. Portanto, que o Dr. Isidro tem sempre sido bastante, como é que eu ia dizer, tem concedido bastante aos nossos pedidos, portanto, e agradeço-lhe já essa sua colaboração connosco ao longo deste mandato. Dr. Isidro, hoje é dia 18 de outubro, é um dia com significado que para a minha geração pouco diz. O Dr. Isidro é de uma geração, diria que é a geração dos calos nos dedos, devido à pauta e à punção, e enquanto a minha geração já é uma geração diferente, já é uma geração da máquina Braille e do Braille digital, e nós, é normal que, digo eu, não sei se será assim normal, o Dr. Isidro dir-me-á que nós não saibamos o significado real deste dia 18 para as pessoas com deficiência em Portugal. Portanto, gostaria de lhe perguntar o que é que significa o dia 18 de outubro para as pessoas com deficiência visual do nosso país. Claro. Branco Rodrigues é um marco histórico para os deficientes visuais. E hoje comemora-se o seu nascimento e a sua morte. Nasceu e morreu na mesma data. Na mesma data não, no mesmo dia, porque a data foi diferente. É um dia também em que a área de deficientes, a área de leitura para deficientes visuais da Biblioteca Nacional também costuma atribuir o Prémio Branco Rodrigues, que foi fundado em 1966, quando fez 50 anos da sua morte. Mas como é que seria Portugal sem Branco Rodrigues? Para nós tentarmos perceber aqui um bocadinho a importância deste dia. Consegue imaginar Portugal sem Branco Rodrigues, as pessoas com deficiência visual do nosso país? Não éramos o que somos hoje. Isso seguramente. Mais tarde ou mais cedo viria alguém que se interessasse pela causa dos cegos. Aliás, quando Branco Rodrigues se dedicou inteiramente à causa dos cegos, já havia várias pessoas, algumas que colaboraram com ele, por exemplo, a Madame Silva Souto, que era uma brasileira, filha do médico do imperador, que tinha uma irmã cega e que se dedicou com ele na fundação logo da primeira instituição que existiu em Portugal, que foi a APEC, a Associação Portuguesa Promotora do Ensino dos Cegos. Exato. Ok. Portanto, haveria, por exemplo, em Castelo de Vide já havia atividade. Ele fundou lá a escola profissional, que ficou com o seu nome, mas a instituição já existia. Já havia pessoas que andavam a estudar, a fazer a instrução primária. Mas Branco Rodrigues era um conhecedor da deficiência visual, uma pessoa que se interessou verdadeiramente. Vamos lá ver, ele teve o avô dele cegou, esteve cego durante 2 anos e depois foi recuperado, conseguiu recuperar. Mas isso sensibilizou de tal maneira, ver o avô cego, ficou de tal maneira comovido com aquela situação que começou a encarar o problema dos deficientes visuais e dedicou uma grande parte da sua fortuna à causa. Ele correu a Europa inteira, ele foi à Suécia, ele foi à Inglaterra, ele foi à Alemanha, ele foi à França, comecei pelo norte para o sul, foi à Itália, correu todos estes países, primeiro que se lançasse na grande obra que veio a desenvolver em Portugal. Ele correu, andou a aprender, andou a ver como é que era nos outros países para fazer aqui algo que fosse também bastante positivo, que servisse realmente a causa dos deficientes visuais. Mas ele era um verdadeiro conhecedor.
Por exemplo, Era verdadeiro conhecedor, exatamente, mas preocupou-se bastante com isso. acha que ele tinha conhecimentos para uma pessoa que vê, para uma pessoa que lidou pouco com pessoa, de início, não é? Porque era só o avô que tinha deficiência visual. Acha que ele tinha conhecimentos, ficou com conhecimentos, como é que eu ia dizer, com grandes conhecimentos para se pronunciar sobre os nossos temas? Para a época, sim. Ele já era um defensor, ele já era um defensor de não deem esmola ao cego, deem-lhe trabalho. Ele já era um defensor. Para o tempo, isto é algo que é louvável. Numa altura em que os cegos eram uns coitadinhos ainda, que viviam aí nas feiras a vender panfletos, a viver da esmola, a viver do apoio das famílias, sem qualquer hipótese de ter um futuro digno de cidadão, não é? Mas ele, segundo o que sei, ele também fez censos, os primeiros censos das pessoas com deficiência visual em Portugal, ou estou enganado? Não entendi agora. Ele fez censos, fez o primeiro levantamento das pessoas com deficiência visual em Portugal. Foi o primeiro, foi, exatamente. Mas isto terá surgido por ideia dele? Esta necessidade Não, de fazer um levantamento? tenha vivido isso noutro país qualquer. Não é? Sim, mas cá em Portugal, não é? Cá em Portugal sim, cá em Portugal foi. Portanto, Foi pioneiro. e na altura não deve ter sido fácil fazer este levantamento. Nada mesmo. Ele recorreu-se um pouco dos parques de freguesia. Ok, para conseguir então... Fazer o melhor possível. E que na altura já era muito. Foi o primeiro passo, mas um passo gigante. Não foi um passinho de não. Parece-me que li sobre esta personagem, ou sobre o professor Branco Rodrigues, li que ele também se pronunciou sobre, por exemplo, havia uma pessoa, não consigo referir as fontes, mas o que tenho na cabeça é que havia uma pessoa que defendia que as pessoas cegas não deviam ser educadas numa escola, deviam ser educadas na altura nas escolas comuns, e ele defendeu que não, porque nós demorávamos mais tempo a fazer as coisas e que não íamos ter o apoio especializado que uma entidade específica, neste caso a que ele criou, e até a Associação Promotora de Ensino dos Cegos também, podiam proporcionar. Acha que se ele tivesse sido, enfim, sobre essa matéria não me recordo de ler nada. Ok. Que alguém se tenha oposto, ou ele se tenha oposto a essa ideia do indivíduo deficiente visual aprender em escolas normais, digamos assim. Eu depois trarei, na próxima vez, as fontes que é para... Só para sabermos, está bem? Até partilharei aqui na própria entrevista, só para... É interessante. Ok. Esse aspecto. Muito bem. Portanto, Branco Rodrigues foi inevitavelmente uma figura... Nos tempos em que surgiu a ACAP, nota-se que a ACAP está está ligada ao Branco Rodrigues, pelo menos os dirigentes assim tentaram incutir alguma aproximação. Creio que no segundo ano da ACAP, em que surgiu, em 1990... Não, a ACAP. A ACAP. 91, 92... 89, 90, sim. Agora, aqui estou a falar do aniversário, que ele era em comemoração do aniversário da ACAP. Eu creio que fizeram uma homenagem ao Branco Rodrigues no próprio aniversário da ACAP, em que foi num apartamento onde ele nasceu, puseram um túmulo vazio. Não sei se o doutor Isidro se lembra disso. Foi em 89, ou 90. Isso está escrito na Luís Braille, numa edição da Luís Braille, na comemoração. Eu lembro-me de irmos a uma manifestação que foi no cemitério, fomos fazer uma visita ao cemitério, mas isso foi muito mais tarde já. Já foi com a Arruda. Por falar em cemitérios, eu descobri, depois da entrevista algo que fiz ao professor Vítor Bordal Coelho, descobri que anualmente, quem podia, como é óbvio, fazia uma romaria ao próprio cemitério ver o Branco Rodrigues. Exatamente. Chegou a ir? Foi. Era assim que eu estava a referir agora. Já foi quando o Arruda era presidente da direção. E fomos lá uma remagem, digamos.
ao túmulo e estivemos lá concentrados. Houve várias pessoas a usar a palavra, eu nomeadamente usei a palavra relativamente à pessoa de Branco Rodrigues. Nessa altura ainda o filho era vivo, o Sr. Branco Rodrigues também se chamava José Cândido Branco Rodrigues, Tinha o mesmo nome. tinha o mesmo nome do pai. E fizemos uma romagem lá ao túmulo. Mas Deste episódio, não se lembra que eu estou a dizer da comemoração do... Creio que foi do segundo aniversário da ACAP. mas é natural que houvesse até... naturalmente é uma outra que nós visitamos, a casa onde ele nasceu. É isso que eu estou a dizer. É na sim. casa onde ele nasceu. Sim, e que tinha na rua o nome dele, na casa. Ok. Foi isso. Mas Não me lembro o nome onde era a rua. 5 de janeiro ou fevereiro, será? Não sei. Pronto, eu também vou trazer isso para a próxima, este facto, este esclarecimento para o próximo episódio. Porque nós estamos a dirigir coisas muito específicas. Exato. Antes, fazia alguma... Agora, Diga. há uma coisa importante em 1976. Foi a comemoração do 50º da morte de Branco Rodrigues. Nessa altura fizemos bastantes conferências, deu-se o nome da rua Branco Rodrigues à rua onde estava a vivenda, onde ele viveu. Acho esse o Foi reconhecimento... estabelecido o Prémio Branco Rodrigues, que foi uma subscrição que fez entre todos os ex-alunos e quem quis colaborar, a Gulbenkian, por exemplo, colaborou bastante. Constituiu-se um fundo, que com ele constituiu-se o Prémio Branco Rodrigues, que ainda hoje é atribuído pela Biblioteca Nacional. Vai ser atribuído amanhã. Exato. Acha justo que Branco Rodrigues tenha uma rua a invocar o seu nome, a sua memória? Eu acho que sim. Faça a pessoa que eu, foi, eu como não é? pessoa cega e como pessoa que sou o que sou, graças a Branco Rodrigues, se ele não tivesse existido, eu hoje não era com certeza o que sou. E você também não era o que é. Estávamos muito mais atrás. Ele veio num tempo, não digo que veio atrasado, porque foi no tempo que teve que ser, pronto, em Portugal. Realmente veio atrasado relativamente ao que já era em França. Exato, porque Portugal era dos países mais atrasados a nível de apoiar as pessoas com deficiência visual, não é? Até o Brasil já estava à nossa frente. Exato. Com o Álvaro de Azevedo, que fundou no Brasil o Império, o Instituto... o Benjamin Constant, Benjamin Constant. Exatamente. Estava-me a ver se me lembrava do nome antigo. Foi. O Instituto Real. Que ainda existe. Sabe o outro nome? O Instituto Real antes do Benjamin Constant. Lembra-se? Não me lembro. Ok, estamos a começar uma entrevista em que nós falamos de tópicos. O antigo não me lembro. Eu acho que é Instituto Real dos Meninos Cegos, será? Bem, não sei, não me quer. A carta a Salazar. Vamos agora falar aqui um bocadinho sobre, dar andamento aqui à nossa entrevista. Vamos agora falar aqui um bocadinho sobre a deficiência visual de forma genérica. Para si, da percepção que tem, a visão é o sentido mais importante que o ser humano tem? Para mim, não. Para mim, não. Eu até costumo dizer agora, no estado em que estou, que durante toda a vida não me senti cego. Agora é que me sinto cego, porque estou muito limitado em equilíbrio, em orientação, mas durante toda a vida eu fiz uma vida... Nós somos 5 irmãos e eu não tenho diferença nenhuma da vida que os meus irmãos levaram e que eu levei. Levei uma vida normalíssima, porque os meus pais deixaram-me fazer o que deixavam fazer os meus irmãos, tratavam-me da mesma maneira, procuraram que eu fosse escolarizado, o que era difícil na altura, mas eles procuraram, enquanto não conseguiu, o meu pai, enquanto não conseguiu meter-me numa escola onde eu fosse educado, onde eu adquirisse conhecimentos para poder sobreviver sozinho, não descansou. Então, importa-se que a gente fale um bocadinho, vamos falar então um bocadinho da sua infância, importa-se que a gente aborde aqui um bocadinho, o Dr. Isidro, quando nasceu, pelo deduzir das suas palavras, é o único irmão que tem deficiência visual. O único filho, desculpe. Exatamente. E como é que os seus pais reagiram?
aos 3 anos, os meus pais notaram que tinha uma deficiência visual. Vivíamos em Castelo Branco, Almaceda. Levaram-me ao médico e ele disse, pois é, ele realmente já tem aqui, vocês notaram porque ele não olha para vocês direito, porque ele tem estigmatismo. E isto vai crescer. Meus pais deslocaram-se para a Figueira da Foz, em boa hora, porque aí, aos 6 anos, foi o médico chamado Dr. Manuel Brinca, que disse, pois é, a cegueira está a aproximar-se. Daqui em diante ele vai acelerar e vai cegar completamente. Mas olha, existe uma escola em Lisboa, existe outra no Porto, abriram os olhos ao meu pai, deram informação. O meu pai imediatamente começou a tratar para que eu entrasse numa dessas escolas. Portanto, nós estamos a falar, ora, o Dr. Isidro nasceu em 42. 42. Portanto, ora, 48? 49? 42. Não. Que teve conhecimento, que os seus pais tiveram conhecimento da escola. 6 anos, portanto... 48, por aí. 48. E então começou essa caminhada e inscreveram-no na escola, é isso? Começou a caminhada, mas durou 6 anos. Só entrei no Branco Com 12? Há 12 anos. Porquê? Porquê que demorou tanto tempo? Por várias coisas. Por pessoas que já desapareceram, que diziam que estavam a tratar e não fizeram nada, e o meu pai, desesperado, foi ter com o capitão Militão, que era o diretor-geral da assistência, e pôs-lhe o problema. E ele disse, eu vou tratar disso. Começou a tratar disso, já devia eu ter os meus 11 anos. 10, 11 anos. Foi o seu pai que escreveu uma carta para o... Como é que sabe? Eu li um texto. E ainda bem que estamos a falar disto. Eu ia falar nisso agora. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer extremamente curiosa. O meu mal é não decorar, eu sou péssimo a decorar nomes de fontes. Eu li um documento que tem 4 testemunhos. Um deles é do Oliva, outro deles... E depois eles usam nomes que eu não conheço, ou usam denominativos para não serem conhecidos. E há um deles que tem uma história que realmente o pai escreveu uma carta para um político porque não obtinha resposta, e agora isso veio-me à mente, ao estar a falar disso, veio-me à mente esse testemunho. E então achei curioso, enfim, estar a encontrar ou reencontrar esse testemunho agora aqui na sua versão pessoal, mas se puder contar na primeira pessoa, que é sempre melhor. Eu, aliás, tenho isso num livro que escrevi, quero ver se não morro sem o publicar, que chama-se De Ura, Jerusalém, Quadros de Vidas Peregrinas, que é, por assim dizer, a vida da minha família, mas eu como centro sempre, não é? Certo. Assumo o nome de Isaac, porque Ur, Jerusalém, vamos para a Bíblia, não é? E, portanto, escolhi tudo nomes bíblicos. E aí narro precisamente esse aspecto, que aos 6 anos começou a tratar da minha ida para lá, sempre impedido. Falando com o capitão Militão, um dia ele desesperado também disse, pois é, há grandes entraves na misericórdia, não sei como resolver isso. Meu pai foi desesperado para casa, escreveu uma carta a Salazar. Voltou ao capitão Militão, no outro dia de manhã, voltou lá, mostrou-lhe a carta, porque a minha mãe diz, não faças isso, porque vais preso. É isso que eu lhe ia perguntar, se não houve medo de escrever. A minha mãe diz, vais preso, e o meu pai sempre, quem é que me pode prender por pedir escolarização do meu filho? Não me podem prender por uma coisa dessas. Levou ao capitão e ele disse, meta já no correio. Um mês depois eu entrei. Maravilha. Em julho, antes das férias grandes, eu entrei. Então, antes de entrarmos nisso, eu era para lhe fazer esta pergunta bem mais tarde, mas já que estamos a falar de um testemunho que está num documento que eu nunca, acho que é Entre Textos, acho que o documento chama-se Entre Textos, mas não tenho a certeza. Fala-se lá, está lá uma pequenina nota de rodapé que me deixou bastante curioso. Eu gostava de saber se conhece, ou se já uma vez, este termo da gíria tiflóloga, que é os cegos de lacinho. Conhece? Os cegos? De lacinho. Não. Mas neste... Já ouvi a expressão, mas não... Nunca ouviu? Não, Nunca... Já ouvi. Não sabe do que é... Em que termos é que era usada? Não sabe? Não.
Ok. É uma pequenina nota de rodapé que está nesse documento e que eu achei tão curiosa, porque eu não sei se é um insulto, se é um elogio, não faço ideia e deixou-me bastante curioso essa pequenina nota. A escola. Então, entrou em junho no Branco Rodrigues, então, mas depois já vieram as férias grandes. Foi nas férias grandes, estavam todos aí para férias. Então você chegou... Eu fiquei ali. A regente, a desculpa que me deu foi que da misericórdia, fizeram muita pressão para que entrasse e que havia muita pressa porque já estavas com 12 anos e, portanto, calhou nesta altura entrar. A regente não é a mesma coisa que a presidente, pois não? É a diretora A diretora. Como é que se chamava? Isabel? Não. Já não. Como é que se chamava a senhora? Era dos prazeres. Ok. Isabel era antes, não era? Estou a confundir. Era antes. É isso, não é? Foi. Peço desculpa. Essa morreu ainda o Sr. Vitor lá estava, o professor Vitor. Sim, ok. 40, talvez 45, 46. Não, sim, acho que ainda não. Sim, 46, pai. 46, 47, 48, por aí. Isso está referenciado, esse sei de cor. Isso está referenciado num livro do professor Joaquim Nunes Pinto, que se chama Cegos do Mundo. Exatamente. Cegos do Mundo ou pelo Mundo? Não, sim. E portanto, foi daí que eu decorei, não sei o outro nome dela, sei que se chamava Isabel. Isabel Pontes. Ok, então essa senhora também faleceu e depois veio esta regente que nós estamos a fazer. E teve lá quanto tempo? Teve até o fim, esta senhora? Ultrapassou 1944 e 74. Ok. Em 74 ainda lá. Porque Branco Rodrigues não acabou depois da entrada do ensino integrado, certo? Não, ou acabou? Não. Continuou um bocadinho, não é? Continuou. Sim. Ok. Mas, então, você entra em junho... Em junho. Lembra-se... Em julho. Julho? Mês 7. Exato. Lembra-se do seu primeiro dia de aulas? O primeiro dia de aulas foi em outubro. Ok, porque entrou de férias. Então, mas foi lá visitar os colegas? Fiquei lá com os que não iam a férias. Naquele tempo, o vigilante, por acaso, devo-lhe muito a esse homem, fez o meu professor primário, começou logo a ensinar o braille, e quando os outros alunos vieram, os outros 12, talvez, que entraram nesse ano, vieram em outubro, eu já sabia ler palavras separadas, curtinhas, não é? Mas já sabia ler em braille. Você era o chefe deles, dizendo assim, né? Já conhecia? Sim, estava dedicado relativamente a ele. Veio o Zé Maia, veio o Salvino, veio o Vicente Gonçalves. Destes lembro-me perfeitamente que vieram na altura. E, portanto, como é que era aprender nessa altura? Aprender era um bocadinho pela cartilha de João de Deus. Ok, cartilha maternal, não é? Quartos de papel, em quartos de papel, liçõezinhas sobre o A, sobre o B, sobre o C. Era a cartilha de João de Deus. Quarto de papel é que dobraste uma folha A4 ao meio? É uma folha A4 dividida ao meio. Ok. Mas isso em braille? Em braille. Eu pergunto isto porque o braille ocupa muito espaço e numa folha tão pequena. Mas ainda por cima deixava uma linha em branco, as primeiras lições, não é? Para se poder apalpar a letra mais isolada. Certo. E era... A fazer contas no cubarismo, esse José Pinto também me ensinou. Portanto, já estava adiantadinho quando eles vieram, os outros. E, na altura, como é que aprendia o braille? Exercitava o tato? Como é que eles faziam? Porque hoje em dia, enfim, existe todo um conjunto de teorias sobre o ensino da aprendizagem do braille, seja dar coisas com texturas diferentes, tamanhos diferentes, até nós conseguimos sentir individualmente cada ponto e conseguimos distinguir, ir começando a distinguir as letras. Como é que era nesse tempo? Era logo o braille ou havia um conjunto de exercícios que o Dr. Isidro podia praticar? No tempo antes de mim, lá havia, até havia chapas escritas, eram chapas. Metálicas, não é? Metálicas. Mas isso tornou-se um bocado áspero para o tato e na altura a Palmira Mendes, que era uma... Professora Palmira Mendes, que tinha sido aluna de Branco Rodrigues, com o Joaquim Garrinha e com o Nunes Pinto.
Não, com o Joaquim Guerrinha acho que já era professora. Não, já não era, ainda era aluna. Mas foi aluna se for ao Jornal dos Cegos, vê lá. Fala lá nela e no Joaquim Nunes Pinto, que foi um dos primeiros alunos de Branco Rodrigues. Ele foi também professor lá. Foi professor Chegou de a piano. conhecer o professor? Ele foi meu professor de piano. Ok. Ele era uma pessoa também bastante influente. Muito. Podemos dizer que era um grande intelectual para o tempo que viveu. Ele tinha todo um conjunto de teorias. Em 1946, 47, não sei se alguma vez já ouvi falar nisto, ele defendia a teoria da casa do trabalhador, dos trabalhadores cegos, que devia haver várias casas espalhadas pelo país, onde as pessoas podiam, creio que era trabalhar. Isso está retratado no tal livro que eu lhe falei há pouco, nos cegos pelo mundo, em que ele fala em vários temas que eu quero falar mais daqui a pouco consigo, sobre como é que é os cegos no Egito, os cegos na China, os cegos no mundo. Exatamente, portanto, e depois fala também em Espanha, mais próximo, em Portugal, no Brasil, portanto, e ele depois aborda um bocadinho essa questão. Já fala um bocadinho do início do problema dos cegos em Portugal, no denominado problema dos cegos. O Dr. Isidro vivenciou bastante esta questão do problema dos cegos em Portugal. Foi na sua juventude que, ou melhor, quando você tinha pai 20 anos, diria, que a resolução do denominado problema dos cegos em Portugal veio a encontrar uma solução melhor, seja com a criação dos centros de reabilitação, seja com os... Isso é um tempo que eu acho que é glorioso, que é nos fins dos anos 50. É. E há uma grande diferença. Permita-me dizer-lhe isto. Quando a gente lê um texto do Albuquerque Castro, de 1952, por exemplo, ou 51, e depois comparamos com outros textos de 63, acho que houve para aí uma grande conferência também, alguns ou foi em 61 ou foi em 63, onde vários intelectuais da altura se reuniram para fazer discursos, dos quais esteve presente também o Joaquim Guerrinha, teve o Albuquerque Castro, enfim, entre outros. É promovido pela Segurança Social. Exatamente. Social, não é? Bem, a Direção de Apoio à Assistência, não é? Exatamente. Esteve presente nessa conferência? Eu estava no Instituto. No Instituto. Estava para sair, mas ainda estava no Instituto. Ok. E isso revolucionou completamente. Mas, aliás, o que revolucionou foi o aparecimento do Sr. Shine. O Sr. Shine, que fundou aquele centro de reabilitação, e a partir daí a vida dos cegos, podemos dizer que foi antes de Cristo e pós-Cristo. Ok. Porque até aí, o que um cego podia ambicionar de bom era ir tocar num bar, num navio, que havia alguns que embarcaram, a tocar nos barcos, ou tocar na rua. Era o mais que se podia arranjar. Era inglório estudar para depois acabar a tocar na rua? Mas o que se estudava, preparava sempre o cego pela música. A música, que parece que era obrigatório todos serem músicos, não é? Mas na sua altura, isso já começou a ser diferente. Na minha altura, quando eu fiz a 4ª classe, no Branco Rodrigues começou o liceu. Foi uma coisa maravilhosa. Eu entrei logo no primeiro ano em que começou o liceu e que na Fundação Shine abria. E Nossa Senhora dos Anjos também abriu logo a seguir, porque o Estado não quis ficar atrás do privado. Abriu também o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos. E então, no Branco Rodrigues começou o primeiro ano de liceu. Eu acabei a 4ª classe, passei logo para o primeiro ano de liceu. Então, só para contextualizarmos, porque isto para quem está de fora pode não saber. O primeiro era regime de internato, com regime próprio de aprendizagem, é isso? Quando você entrou, durante Em 54. os primeiros 4 anos, não é? Exatamente. E depois a seguir passa então para o liceu. Passo para o liceu em 59. Mas então significa que continua lá a estudar? Continuei a estudar, fiz o primeiro ciclo lá. Estava lá e íamos fazer o exame a Oeiras, ao Liceu de Oeiras. Depois, o 5º ano foi a mesma coisa, Círculo Geral dos Liceus, e então saí.
Nessa altura saí em 1963, em julho de 1963. Tinha aí 21 anos, Tinha 21 aproximadamente. anos. O primeiro passo que eu dei na vida pública, digamos, cá fora, foi ir à Liga São João de Deus fazer-me sócio, em 1963, agosto. Porquê, Fui lá com o meu porquê a Liga de Cegos João de Deus? Não sei o que é. Então, já me perguntei várias vezes porque é que eu não fui para a Sim, podia ter para o Luís Braille. e fui para a Liga São João de Deus. Eu acho que tem a ver com algo que devo ter tido conhecimento, que enquanto que a Luís Braille era uma associação onde se privilegiava a vida dos cegos músicos, e a Liga São João de Deus estava virada já para o estudo, não é? Para outro estudo. O Oliva já estudava, já tinha lá aulas com pessoas privadas, o professor Vítor a mesma coisa, o doutor Orlando a mesma coisa, já lá estavam. Tanto que eu, quando entrei na Liga São João de Deus, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Sr. Guerrinha e o Orlando Monteiro, o doutor Orlando Monteiro, que tinha sido ainda meu colega no Branco Rodrigues. O doutor Oliva já tinha saído, eu entrei para o lugar dele, é verdade. Ele era o número 5, saiu, eu fiquei o número 5. Isto está a falar da Liga de Cegos, não é? Não, isto era no Branco Rodrigues. Não, no Branco Rodrigues. Portanto, já não conhecia. Agora o doutor Orlando, se conhecia no Branco Rodrigues, que ele estava ainda a fazer o curso superior de piano. Ok. E então, a partir daí, entro no liceu, venho até 63, em 73 vou à Liga, faço-me sócio, mas eu já conhecia o Luís Braille, é engraçado, porque às vezes vinhamos aos aniversários da Luís Braille, vinhamos alunos, grupos de alunos, vinhamos lá a essas festas. Havia até o concurso dos que tocavam piano, concorriam lá nesses aniversários. Mas mais tarde, sim, agora eu vou referir isto já, talvez em 64, 65, aquela pleia de cegos que vieram do Branco Rodrigues e que entraram na Liga São João de Deus, que foi o meu caso, do Emílio Serra, do Salvino Ferreira, do António Batista Nunes, do José Batista, que fizemos todos sócios da Liga. O José Batista, que já morreu, que é a pessoa de uma parte. É o José Algarvio, que o professor Vítor chamava José Algarvio, não era? Exatamente. Ok, sim. Fazíamos todos parte do mesmo grupo e fizemos todos sócios da Liga e não fomos para a Braille. Mas começámos a ver que havia uma proibição. Tudo o que era sócio da Liga não podia ser sócio da Braille. Mas diga-me uma coisa, na altura, vocês, o professor Vítor conta-nos na sua entrevista que nos deu, que as pessoas eram um bocado condicionadas, ou seja, quando saíam do Branco Rodrigues, isto estou a falar de antes do Dr. Isidro, que era um pouco, aliás, quando surgiu as duas associações, que eram um pouco condicionadas, ou seja, havia ali uma tentativa de puxar os jovens, tentar cativá-los, ou irem para um ou irem para outra. Na sua altura isto já não acontece. Eu não tivesse a consciência. Ok. Portanto, foi por sua iniciativa, calhou a ir para a Liga de Cegos João de Deus. Exatamente. Mas tanto que eu não conhecia nada da Liga São João de Deus na altura. No Branco Rodrigues não se falava na Liga São João de Deus. Não sei o que é que aconteceu, isso não tenho memória, do que é que aconteceu para me levar à Liga São João de Deus e não... fez agora um bocado de luz no meu espírito. Fez agora no meu espírito. É que o meu pai era do Hotel Tivoli. Não trabalhava no Hotel Tivoli, mas trabalhava em Sisa no Hotel Tivoli. E os colegas, tínhamos colegas no Hotel Tivoli. E esses colegas Tivoli, é que acho que havia da Liga São João de Deus, que a lotaria, será sido talvez alguma ligação por aí. Que o meu pai levou-me à Liga e não ao Luís Braille. Foi ele que optou, não fui eu. Ok. Nós vamos fazer uma... Mas já agora, deixa-me só o que eu ia dizer. Nós, ao termos consciência dessa proibição, fizemos um contrato. Vamos todos inscrever na Luís Braille. E vamos dizer que não somos sócios da Liga. E assim foi.
E a partir daí o degelo começou-se a fazer, a realizar. Vocês todos inscreveram-se nas duas? Não, exatamente. Até não foram denunciados? Não, Não? Ok. não, pelo contrário. Foram apoiados? Gostaram da ideia? Não, começou a crescer, porque nós começámos a conviver com eles, fizemos-nos amigos, e portanto isso contribuiu muito para que o degelo realmente começasse a ter efeito. Porque na altura havia, não é? Ainda havia as marcas, não é? Exato, ainda havia, porque lutavam uma contra a outra. E hoje à distância, acho que a luta foi saudável, porque as levou a quererem evoluir, que uma queria ser a melhor e outra queria ser a melhor. Levou tanto que a Luís Braille enverdou depois também pelo ensino, também teve lá aulas de liceu. Mas a sensação que eu tenho é que a Liga de Cegos João de Deus foi a primeira a ter salas de estudo. Foi. É verdade? Foi. Em 1963 começaram as aulas em janeiro de 1964, aliás, começaram as aulas já pagas pela Liga. Pagava aos professores, porque até aí eram voluntários. Havia pessoas que iam lá para as salas, estudavam lá, mas tinham amigos que eram professores deles, que lhes ensinavam, que era o caso do Dr. Oliva, do Dr. Orlando. A Liga não pagava nada pelas aulas que eles recebiam, era tudo por amigos. Na Liga Cegos João de Deus, em janeiro, entra uma senhora que era a doutora... eu esqueço o nome dela. Sei que Maria de Lourdes Saraiva, que era a esposa do Hermano Saraiva. Falaram dessa senhora. Sim, já me falaram dessa senhora. Sim. Essa era a professora de português. Nós tínhamos um gravador, que tinha sido oferecido pela Gulbenkian, gravávamos as aulas todas e depois estudávamos com ela. Foi uma grande professora, uma grande mulher. Eu fiz a literatura portuguesa e todos os meus colegas, Maria Alice Carvalho, o Emílio Serra. Essa Maria Alice Carvalho foi uma senhora que já fez parte da primeira direção da ACAP. Não estou a fazer confusão. Da primeira, não sei se foi. Foi uma das primeiras. Ou primeira ou segunda. A sensação que eu fiquei, isto foi ela também, a Luís Braille, é que essa senhora sabia línguas. É verdade, lembra-se. Línguas, várias línguas. Poderia estar enganado, mas é o que lhe estou a dizer de memória. De miúdo a graúdo, os bibos e os dormitórios. Estamos a entrevistar o Dr. Isidro Rodrigues. Dr. Isidro, estávamos aqui a falar, antes de divagarmos um bocadinho aqui enfim, já falar um bocadinho da Liga de Cegos João de Deus, porque os temas são bastante interessantes, mas vamos ter mais oportunidades de falar disso. Vamos voltar aqui à sua infância. Portanto, o Dr. Isidro entrou em junho, teve a sorte, posso classificar assim, de ter tido o apoio do vigilante que lhe ensinou o Braille. O que é que fazia na escola? Só aprendia o Braille? Que disciplinas é que tinha nessa altura? Nessa altura era aprender a escrever, a ler e a fazer contas, não é? E recreio. Era o que nós tínhamos na altura. Não tínhamos ginástica, não tínhamos professor de ginástica, não tínhamos nenhuma dessas atividades. Depois, no segundo ano, na segunda classe, aliás, é que começávamos a ter introdução também, porque já dominávamos normalmente a leitura do Braille, é que íamos para a música. Portanto, aqui a música já não tinha tanta importância como tinha antigamente, é isso? Para trás, ou não era iniciada logo desde o início? Não, e antigamente também acho que era só na segunda classe. Era? Ok. Acho que era. Ok. Mas no meu tempo era. Certo. Era com o professor Fernandes, António Fernandes, que era uma pessoa excelente, que era da Covilhã, e que nos dava a teoria da música e solfejo. Era aí que começávamos. E depois progredimos, íamos até à composição musical. Eu ainda andei na composição musical com o seu professor António Mimoso, mas já depois... Então, e geografia, história, ciências da natureza? Nada disso havia. Havia depois na segunda classe, continuava
a leitura, a escrita e a história aparecia só na terceira classe. História de Portugal. A História de Portugal, com o professor António Ferreira. E eram muito rígidas as aulas, devido à... Eram rígidas. Eu não me queixo. Eu sinceramente, ouço muitas vezes alunos mais antes de nós que se queixam da rigidez do Instituto. Mas no meu tempo não havia essa rigidez. O próprio Joaquim Guerrinha, permita-me, até se refere a alguns castigos... A duros. Sim. Sim, sim. Sim, nessa altura é natural, do tempo da Isabel Pontes, nos primeiros anos da Maria dos Prazeres também. Porque isso era a cultura, se calhar a altura, não quer dizer que as pessoas fossem más, mas estamos a falar da cultura, é isso? O que acontecia no Instituto, acontecia também nas escolas por esse país fora. Verdade, verdade. Não nos esqueçamos que havia a menina dos 5 olhos, que os professores tinham, não era? Sim. Tratavam tudo à reguada. Eu nunca me lembro no meu tempo de terem batido nos alunos com violência, naturalmente às vezes lá uma sacudida de pó ou coisa parecida da parte da regente, do vigilante. Também nunca me lembro dele bater assim, assim nos alunos. Portanto, vocês na altura andavam vestidos de bata também, ou não? Um bibe. Bibe, desculpa. Eram bibinhos, os miúdos abotoados atrás e os maiorzinhos abotoados à frente. Que giro. Então, e os professores de fato e gravata? Pois. Eu digo isto porque, enfim, num dos livros que eu digitalizei, partilhei com a nossa colaboradora, com a Susana Venâncio, e nós a Susana começou-me a descrever as imagens e pronto, tínhamos lá um capítulo sobre um pequeno texto sobre o Branco Rodrigues e estava lá uma fotografia a preto e branco em que os alunos estavam de bibe e os professores de fato e gravata, e achámos muito curioso na altura esse facto. Portanto, então, vocês, para além... Já agora completa-se a indumentária. Enquanto o bibe era para trás, portanto, miúdo, calça curta, calção. Depois, com o botão para a frente, calça comprida. Mudava também as calças. Então, mas isto era a partir de que idade é que mudava? Ou a partir de que ano? Normalmente, aos 13 anos mudava. Não era dependente do ano da... Não. Era da idade da pessoa. Era da idade da pessoa. Normalmente 13 anos, 14 anos. Conforme, porque há uns que são mais jovens mais cedo, deixam ser meninos mais tarde. E, portanto, tinha a ver com o desenvolvimento da pessoa. E também havia mudança do dormitório. Havia o dormitório dos pequenos e o dormitório dos grandes, dos crescidos. Qual era a diferença? Ou não era nenhuma? Era só mesmo o sítio? O dormitório dos crescidos não estavam... Não, isso eu sei. Os que estavam já ao vivo, com os botões para a frente. Mas havia alguma coisa melhor no espaço? Não era igual. Era igualzinho? Era igual. Por acaso havia uma diferença, é que os miúdos é que se levantavam primeiro, coitadinhos. E só depois dos miúdos estarem despachados nos lavatórios é que se levantavam os graúdos. E para vocês era uma grande alegria mudar de dormitório, aposto. Então não era. Eu ainda hoje... Estavam crescidos? Ainda hoje, se eu for que eu digo de existisse, ainda ia ter a minha cama de miúdo e a minha cama de graúdo. Não me lembro muito bem onde é que era. Já não são as mesmas instalações, pois não? Não, que venderam. Ok. Venderam para um... Que era aquela casinha que havia à beira-mar, não é? Ou perto do mar. Entre o forte onde o Salazar caiu e a Choupana. Ok. Então, não havia nem história, nem ciência. A história começou a ver a partir do terceiro ano, não é? Terceira classe. Ok. Portanto... História de Portugal, Geografia de Portugal, lembro dos caminhos de ferro. Como é que isso era feito? Você também tinha que decorar todos os caminhos de ferro? Tudo ali separadinho. Mas eu, por acaso, normalmente os meus colegas papagueavam. Eu nunca fui de papaguear. Sempre gostei de apalpar nos mapas. Porque nós tínhamos mapas. Como é que eram feitos os mapas? Eram como os de hoje em dia ou... Já não havia plástico ainda, não é? Hoje em dia é mais plástico. Exato. Lembro-me de havia um livro enorme, mas já foi depois no Liceu, que foi importado de França, onde tinha as folhas grandes, enormes.
Lembro também de eu começar lá a estudar a França, onde ficavam as cidades de Grenoble, Saint-Étienne. Estou a acompanhá-las perfeitamente com o meu cérebro, porque me lembro de as apalpar nos sítios onde elas estavam, Paris, com o Rio Sena. Mas quando importam coisas de França, não têm coisas de Portugal. Não é? O mapa de Portugal. Pois não. Como é que arranjavam o mapa de Portugal? Isso era o vigilante, que era muito habilidoso e que fazia os mapas. O vigilante era... E fazia como, sabe? Era em papel, em cartão. Sim. E ele fazia com arames e com fiozinhos e figuras geométricas e tudo. Ele fazia tudo ele fornecia. Mas isso dava muito trabalho. Não, era um homem fantástico. Eu lembro-me quando foi depois no liceu, dele nos fazer materiais para nós, até inclusivamente às vezes apanhava bichos e vinha-nos mostrar os bichos. Lembro-me uma vez um que era o Nuno de Coisa da Silva, estava a estudar a lagartixa e senti uma coisa por cima das mãos. E ele diz-lhe assim: estavas a estudar a lagartixa, olha, tem lá aí, se quiseres apalpar. É verdade. Portanto, era uma pessoa, e isto são coisas que dá muito trabalho e é preciso muito tempo, é preciso ter capacidade, porque não é qualquer pessoa inclusivamente tínhamos um que desenha. Foi ele que o idealizou. O quê? Desculpe? Um bilhar para jogar. Jogo de bilhar. Era uma mola, puxava-se a mola, uma esfera, saía, dava a volta e depois calhava ou no 10, ou no 12, ou no 13, ou no 14, sei lá o que fosse. Foi no seu tempo que ele inventou esse jogo? Não, no tempo. Já havia. Já lá estava. Já estava lá. Mas foi ele que fez. E vocês costumavam jogar aqui no fim de semana, ao jogo? Não, e durante a semana também, depois do estudo, jogávamos às cartas, jogávamos ao dominó. As cartas estavam em braille? Marcadas. Ok. Eu ainda tenho marcadas como marcavam lá. Não jogo, mas tenho-os aí. Ok. Portanto, nós, voltando aqui, e matemática? Falou-me das contas, as contas eram as básicas, somar, subtrair. Era enquanto estávamos no liceu, era com o cubarismo só. Cubarismo normal, o cubo que tem o 7, o 4 que dá o 6, dá o 8 e dá o 0, não é? Uhum. E o branco, o 1 e o 2, que dá o C também. Mas depois, no liceu, como já tem que fazer letras, álgebra, não é? Sim. Então havia uns cubos que nós rodávamos e fazia as letras completas. Eram 3 quadradinhos uns sobre os outros, cada um tinha um ponto. E rodávamos e fazíamos as letras todas. Portanto, eram uns cubaríssimos italianos. Foi com esses que fizemos. Depois vieram as máquinas Perkins. Mas espera aí, com esses cubos só conseguia fazer letras de A a J também, ou não? Ou também que fazia os 6 letras... pontos. Fazia com os 6 pontos? Eram os 6 pontos. Ok. Repare, eram 3 quadradinhos. O quadradinho em cima era o ponto 1. Ok. Depois o... mas dava muito trabalho mexer num cubarito desses. Sim, trabalhinho dava. É cubarito, mas fazia, mas Diogo, mas repara uma coisa, dá trabalho, mas se pensarmos que eu fiz a 4ª classe em Balu, estávamos no instituto, mas íamos fazer a 4ª classe a Cascais, à escola, e eu fiz em Balu as contas, o ditado, tudo aquilo foi feito em Balu. Os exames. É difícil escrever Balu. Balu, então já reparou, para escrever um A, eu dou-lhe o A porque ainda me lembro, o A pequenino tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Picar 7 vezes para fazer um Azinho pequenino. Já viu o que é? Muita gente se queixa do braille. A paciência que é preciso ter, não é? Só clarificando, Balu permitia que quem visse conseguisse ler as letras comuns. Pois, era para os professores poderem ler aquilo que a gente escrevia. Na altura não tinha ninguém que que transcrevesse, já disse aqui um erro, que transcrevesse para tinta o que escrevia. Daí não poder escrever em braille, tem de ser em Balu, não é? Tem de ser em Balu. Só no liceu é que nós passámos a escrever à máquina de datilografar. No primeiro ciclo fomos fazer Oeiras. Máquina comum de escrever, não é? Máquina comum.
olha, ainda me desfiz da minha o ano passado. Ainda tinha. Mas, Uma Érica. mas aí você tinha um problema, não podia apagar o que escrevia, está escrito. Pois não. Tínhamos que repetir. Isso por acaso as pessoas eram compreensivas. Nós chamávamos o professor, ele importa-se ver o que escrevi. Ele lia, não era bem isso que eu queria. Então volta a escrever. E depois escrevia, dali para a frente. Então, e como é que era com os enunciados dos... Vocês na altura chamavam-lhe pontos, não é? Como é que era com os enunciados dos pontos? Como é que era? Os enunciados dos exames, dos pontos. Acho que vocês chamam-lhe pontos. Isso ditávamos antes. Nós tínhamos que fazer o exame 2 vezes. Era primeiro tínhamos que escrever o enunciado do ponto e depois fazê-lo, não é? Mas não perdia muito tempo. Imagina. Perdia-se. Imagina isto. Mas Diogo, eu o meu 3º ano de faculdade tive o exame final de inglês. Você sabe o tempo que eu tive para fazer? Tive 2 horas a escrevê-lo e depois foram-me dadas mais 2 horas para o fazer. Tive 4 horas lá fechado. Eu percebo, é muito tempo. Mas os professores eram tolerantes ao facto de darem mais... Porque eu acho que é uma coisa mais que justa face ao facto de vocês terem que escrever o enunciado, não é? Os professores davam-vos tempo adicional para... Dávamos o tempo para escrever e depois dávamos o tempo exato aos outros para o fazer. Por isso é que eu digo que tive 2 horas a escrevê-lo e depois tive mais 2 horas para o realizar. Tive 4 horas lá dentro. Se me recordo, nesta altura que nós estamos aqui a falar, foi quando o Braille começou também a ser modificado para conseguir-se ter exames em Portugal, ou não? A geografia da matemática, etc. Ou estou a fazer confusão? Não estou 65 por aí. Não estou a ver o que é que pretende. Eu creio que o Braille foi revisto para se conseguir produzir em Braille, porque acho que cada escola tinha os seus exames, não é? Sim. E então o Braille... A uniformização do Braille. Exatamente. Foi nessa altura que... Já foi antes. Foi antes? Foi antes de eu... Então quando você... Quando eu entrei na faculdade já estava... Então apanhou uma facilidade. Não, estava feito para o liceu, para as universidades não. Nas universidades não havia... Bem, aqui para nós, mesmo hoje em dia, nas universidades não está praticamente nada feito. Não. Na minha opinião, não. Eu aí também tive uma grande atividade que não resultou. O ensino básico e secundário é onde existe mais apoio. Nas universidades, é cada universidade por si, e cada universidade por si depende da sensibilidade das próprias universidades. Pois. Portanto, daí eu acho que ainda hoje se reflete um pouco esse... Agora, claro, as dificuldades são completamente diferentes, não é? Se nós hoje em dia nos queixamos, vocês na altura era muito mais difícil, não é? Não, então hoje nós fazemos os pontos na universidade com a máquina de tilografar, não é? Hoje leva-se um computadorzinho, faz o disco e entrega-se ao professor, julgo que é assim que estão a fazer, não é? Sim, exato. Portanto, está muito mais facilitada a vida. Sim. Não há dúvida. E os professores entregam-nos o enunciado, não é? Porque na altura vocês, não tinham enunciado nenhum. Pois não. Eu lembro-me, o Diogo conhece a Faculdade de Letras de Lisboa? Não conheço. Não conhece, não posso dizer. Mas lembro-me que quando foi linguística alemã, a professora meteu-me numa sala fechado que ficava em frente do bar. Era uma sala de arrumação de móveis e coisas assim. Fiquei ali 2 horas fechado sozinho, agora resolvo lá o problema. Sem apoio do professor, porque normalmente os outros ficávamos na sala contígua e nós precisávamos de qualquer coisa, se o doutor importa-se, ele vinha ali o que nos escrevíamos e nós continuávamos a fazer o ponto. Aquela não, abandonou-me ali sozinho, tive que fazer o ponto sozinho. Mas mal sabe ela que me fez um grande a favor. Porque eu tinha levado uma cábula. Diga uma coisa, era difícil copiar, falando em cábulas?
Era difícil copiar ou não? Copiar era completamente impossível. Mas usavas cenografia, por exemplo, ou não? Para diminuir o tamanho do braille? Não, para o Braille. Era no braille que tinha as cábulas. Sim. Eu levava nos quadradinhos de papel as cábulas, que era uma conversão, uma evolução dos vocábulos alemães, como é que aquilo tinha evoluído. E aquilo, no que consigo encaixar aquilo, e levei, usei, foi uma maravilha. E deu resultado. Dispensei. Pronto, mas pelo menos a professora ditou-lhe o exame, ou não? Ditou-lhe, claro, o enunciado. Sim, o enunciado ditou. Ditou o enunciado e foi-se embora. Foi embora. Agora resolve lá o problema. Ok. Ainda bem que vais embora. Revolução no Branco Rodrigues. Voltando aqui ao Branco Rodrigues, na altura ainda faziam orações de rezar, ainda rezavam? Sim. Até 1961 ou 62, 61 talvez. Todos os dias de manhã íamos à capela. Tinha uma capela para vocês rezarem, é isso? Sim, tinha uma capela. Ok. À noite íamos à capela e ao domingo íamos à missa. Vinha lá o padre salesiano. Ia mesmo ter convosco? O padre ia lá dizer missa. A capela era pública, iam muitas pessoas de fora ali, que viviam ali perto, em vez de irem ao Estoril à missa, iam ali à capela. Ok. À nossa capela. Portanto, vocês muitas das vezes rezavam em conjunto com a comunidade. Era, exatamente. Ok. E acontece que em 1961 ou 62, eu acho que foi em 61, foi por lá o professor Samarques. E o professor Samarques, como ele dizia depois do 25 de Abril, o Branco Rodrigues do 25 de Abril chegou antes. Porque ele deu uma revolução naquilo tudo. Acabou com só vai à capela quem quer. Quem não quer não tem que ir à capela rezar. Mas é no seu tempo ainda? É no meu tempo. Então, pode-se dizer que o Dr. Isidro Rodrigues vivenciou uma revolução dentro do próprio Branco Rodrigues, do Instituto. Completamente. Nós quando entrávamos no Branco Rodrigues pensávamos assim, agora só saio daqui quando for de férias. Sim. Passámos a sair todos os meses a fazer visitas de estudo. Ok. Que eram preparadas. Lembro, posso dizer, por exemplo, Torre de Belém, Jerónimos, ou um navio que era o Volga Sul, um contratorpedeiro que estava no lado lá do rio estacionado, ou fomos ao aeroporto da OTA, ver os aviões, andar lá dentro, ver como é que aquilo funcionava. Tudo porque ele levou realmente aquele processo de educação mais para o exterior e pôr os alunos em contato com a vida real. E, de facto, ele revolucionou completamente. A própria alimentação passou a haver melhorou imenso. Havia um menu estabelecido para 8 dias. Até e antes, como é que era? Era menos variado? Apetitosa. Menos apetitosa. Então, descreva-me lá os pratos, o de antes e o depois, consegue? Só para termos uma noção. Lembro que depois que apareceu uma coisa que era a roupa velha, roupa velha, e era saborosa, de facto. Lembro-me disso, de haver um prato também que eu gostava imenso, que era pastéis de bacalhau com batata cozida, avinagrada. Mas não me recordo assim propriamente muito dos alimentos. Mas sei que melhorou imenso e então a atitude para com os alunos é totalmente diferente. E os professores, o resto dos professores acompanhou bem essa revolução dentro do próprio Instituto ou houve algumas resistências? Acho que a princípio que houve alguma resistência, mas isso ultrapassava os alunos. Isso dizia-nos depois o Samarques, depois de sairmos lá, é que contava as histórias. É que nos contava as histórias. Que houve da parte do professor Mimoso, do professor António Ferreira, que eram assim mais católicos, seguidores. Houve alguma resistência quando acabou com a oração de manhã e à noite. Mas pouco a pouco, porque seguiam a vontade da regente, a regente era contrária a isso, claro. Mas pouco a pouco lá foram também aderindo e depois com a vinda de outros professores
para o liceu. Vieram professores de fora, então. Era o professor, veio a doutora Regina para a matemática e física, veio a doutora Carmen para as ciências naturais e qual o que ela dava mais? Ciências naturais, parece que não dava mais nada. Então, aí, na matemática e na física, vocês usavam o tal logaritmo italiano? Era o tal coisa italiano, exatamente. E era só isso que usavam? Mas isso, repare, isso só ajuda a fazer cálculos. Não ajuda a apontar. A apontar, depois escrevia aonde? Escrevia em braille. Isso era em braille, isso era com pauta. E Com pauta. E como é que era a grafia matemática na altura? Porque era variável. Cada um usava a sua grafia. A grafia só começou a ser unificada para o país inteiro com o aparecimento da Comissão Braille. Em 66? Que eu tenho um historialzinho dele também, não sei se o dei ao Diogo, se não, quando fiz parte da Comissão Braille. Não sabia que fez parte da Comissão de Braille. Não tenho presente, pelo menos não tinha presente. Um historialzinho. Eu tenho um historial feito pelo professor Vítor Bordal Coelho, em que ele me enviou mesmo escrito por ele, os vários anos o primeiro ano, na primeira vez participou o professor Albuquerque Castro, que foram vocês que depois também... Isso vai até que ano? Aí não lhe sei dizer. Vai até 2000. Vai até do ano 2000. O histórico dele. Então até dele. O meu vai até 2011. Ok. Pronto, porque você apanhou esta parte mais recente, não é? O professor Vítor era que abandonou. Pois, mas vem lá desde o princípio, apanha essa parte. Sim. Que o professor Vítor deve naturalmente mencionar. Sim. Mas eu essa não conheço. Ok, então vocês começaram. E o espírito dos alunos? Ficaram mais leves com esta revolução toda no Branco Rodrigues ou para vocês era igual? Para nós eu acho que em termos de temperamento, de alegria de viver, acho que não alterou-se muito. Alterou, sim, quando era a perspectiva de virmos para a rua. Quando eram as visitas de estudo, havia um certo alvoroço, havia uma certa dinâmica entre nós, no sentido de levar o melhor possível já na cabeça aquilo que se queria ver, porque na véspera havia sempre uma reunião do Sá Marcos com os alunos, em que ele nos lia artigos sobre aquilo que íamos ver. Lembro quando fomos à Torre de Belém, de estarmos a ler aquilo tudo sobre os calabouços, sobre as ameias, sobre aquilo tudo. E eles, quer dizer, levávamos já a lição preparada para tirarmos o melhor aproveitamento possível. Isso. Não é? Como é que os alunos... Vocês tinham contacto com os alunos mais velhos que tinham saído do Branco Rodrigues? Qual era a reação dos alunos? Isso havia um jogo de futebol quase todos os anos, uma vez por ano, em que os ex-alunos iam lá, que era a equipe exterior, jogar com os alunos de lá. Consideravam vocês uns privilegiados porque tinham assim um ensino menos rigoroso? Faziam alguns comentários ou não? Não? Isso não tenho ideia nenhuma disso. Então, mas falando desse jogo de futebol... Olha, lembro do professor Vítor, eu estar à janela da biblioteca com a regente e um outro professor, e ela dizer para o professor: já viu como o Vítor já tem uma barriguinha? Então, ele já na altura devia ter os seus... Ele nasceu em 1930, portanto em 1950, 54, 55, lá para aí. Pois, 25 anos. Já tinha saído do Branco Rodrigues há 3 ou 4 anos. Já. Sim. Então, e falo mais desse jogo de futebol, agora fiquei curioso. Como é que era a bola de futebol? Como é que era delimitado o campo? No sítio onde tem o pipo, metia-se uma correiazinha dentro e com um guiso. Ok. E enchia-se e ficava preso o guiso. A tua bola não era completamente redonda. Bateu-me a cabeça com esse guiso. Bateu-me na cabeça, partiu-me a cabeça. Isso é porque, exatamente, a bola não é completamente redonda.
A bola é redonda. A bola é redonda. O problema é que o guizo não é Exatamente. com a bola, não é? Exatamente. Eu estava à rede, estava a jogar à rede, veio uma bolada, bateu-me aqui e fez-me um golpe. Foi para o hospital ou... Não, não. Não, ok. Não, foi feito tudo Não foi. correto. Ok. Então, como é que era? As equipas eram formadas? Tinham quantos jogadores? Era assim, era uma equipa de hockey patins. A baliza era pequena, claro, uma baliza relativamente pequena. Teria esta largura, talvez. E A altura desta altura, talvez. É uma baliza pequena. então, e os metros que o campo tinha? Estamos a falar de quanto? Era 12 metros de comprimento, isso lembro-me perfeitamente. Largura e uns 4, 5 metros. Então, e onde é que vocês iam jogar? Em que campo? Era no Branco Rodrigues? Era lá no próprio. Tinha terreno? É um espaço que a gente chamava a horta. Que acho que no tempo do Branco Rodrigues aquilo era uma hortazinha, porque o Branco Rodrigues preocupava-se muito que os seus alunos tivessem contato com a natureza. Certo. E ali era onde plantava, onde havia a horta. Que no nosso tempo já estava toda cimentada e era o campo de futebol. Ok. E então, vinham os alunos então mais velhos e vocês jogavam todos? Exatamente. Ok. Pronto. E a partida durava o quê? 1 hora ou era conforme se Era queria? uma hora. Não era permitido. Então no inverno não era permitido andar lá mais que 1 hora. E, havia encontrões uns com os outros, normal, não é? Claro, normal, naturalmente. Ok. Pronto. Nos nossos tempos, pronto, já sabe, o guizo já vem dentro da bola, não é? Portanto, a bola não é a bola dos nossos dias, destes dias, já é completamente redonda. Depois, no fim, nos últimos tempos, já não temos aquela bola com o guizo fora. Era uma bola com guizinhos dentro. Puseram os guizos, boa. Já era diferente. Ok. Ok, parece que do Branco Rodrigues acho que falámos basicamente da matemática, das ciências, da própria evolução do Branco Rodrigues, que nota-se que há aqui bastante evolução, portanto, e a parte do liceu. Você, quantos anos é que é o liceu? Recordo-me. Eu fui 9 anos. Tirando a parte primária, não é? Não, tive 9 anos lá dentro. Teve 9 anos no Branco Rodrigues. 4 foi a instrução primária, depois mais o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano de liceu. Ok. Era assim que O funcionava. sexto e o Portanto, sétimo. era da primeira à quarta classe e depois do primeiro ao quinto ano, é isso? Exatamente. Ok. E depois o sexto e o sétimo já foi feito cá fora, na Liga João Deus. O sexto e o sétimo, isso é que é equivalente ao Quer dizer, secundário? os exames foram feitos em Oeiras, ainda fiz aqui uns exames em Oeiras e depois fui para o Passos Manuel. Mas onde estudei foi na Liga João Deus. Agora a Liga João Deus tinha uma importância muito grande num outro aspecto. É que deu-nos a possibilidade de estudar, de continuar os nossos estudos, mas deu-nos a possibilidade também de trabalhar. No primeiro ano de Geografia, no primeiro ano do terceiro, quarto e quinto ano que houve, que foi 64, 65, eu fui convidado para dar Geografia. E dar Ciências Naturais foi dada a um professor com vista. Eu preparei a Geografia, os meus alunos foram ao liceu, passaram todos. Os alunos da Ciência não passou ninguém, a não ser 2 pessoas, o Salvino Ferreira e a Ada Bruno, que eu, como amigo, os acompanhei e lhes dei aulas de Ciências Naturais. E no ano seguinte, o professor foi embora e eu é que fiquei a dar as Ciências Naturais. Portanto, deu Geografia na Liga de Cegos João Deus, é isso? Da Geografia e Ciências Naturais. Tinha quantos alunos? Já não me lembro, mas iam 7 ou 8. Estamos a falar, eles deviam ser novinhos, 7 ou 8. Deviam ter quê? 18 anos, os seus alunos? Sim, por aí. Os passeios de domingo. Em 1935, na altura,
houve uma grande festa na Associação Luís Braille em que deixaram 3 quadros à nossa associação. Foi o quadro com o retrato, com os retratos de Luís Braille, do Branco Rodrigues e da Madame Sigot Soto. Que mensagem para o futuro é que acha que este gesto teria? Bom, de Luís Braille é mais que evidente. Ele é o patrono da própria associação. A associação tem o mesmo nome. Exato. Associação de Beneficência Luís Braille. Branco Rodrigues, o grande tiflólogo português, o primeiro. Sim. E o maior, naturalmente, até aos dias de hoje, porque foi aquele que deu o passo mais gigantesco. Dentro do país, não é? Dentro do país. Exato. Madame Sigot Soto foi uma grande colaboradora de Branco Rodrigues. Há pessoas que dizem que Branco Rodrigues foi colaborador da Madame Sigot Soto, mas não é verdade. Ele foi o grande tiflólogo, o homem que continuou sempre na senda que traçou de início, que era ajudar os cegos a desenvolverem-se, a serem cidadãos de pleno direito. A Madame Sigot Soto, ou melhor, Sigot Soto, não acha, se nós falarmos da Madame a várias pessoas cegas, que provavelmente ela não é conhecida. Acha? Pois não, é que a maior parte das pessoas cegas conhece Branco Rodrigues. Exato. Mas não conhece a Madame Sigot Soto, precisamente porque o papel dela foi como colaboradora, foi mesmo. Ok. Não teve, não dispôs da sua fortuna para pôr ao dispor. Não foi além de criar, ela criou a associação e fez reuniões antes disso, não é? Mas isso também é a Duquesa de Palmela. A Duquesa de Palmela foi outra pessoa que também fez parte da APEC na altura, não foi? Também, para fazer confusão. Também. Ok. Aliás, a APEC foi a primeira instituição que existiu, criada por eles, não é? Própria para o ensino específico dos cegos, não é? Exatamente. Porque antes já existia a Fundação da Nossa Senhora da Esperança, não é? Exatamente. Pronto. É a Fundação, estou a dizer bem, não é? Fundação da Nossa Senhora da Esperança. Ok. Mas, portanto, esta nossa, a Madame Sigot Soto, ninguém sabe hoje em dia. Branco Rodrigues sabemos onde é que está enterrado. Luís Braille está em Paris e na aldeia dele. Está no panteão e na aldeia dele. Da Madame Sigot Soto, sabemos alguma coisa? Tem a fotografia lá na APEC? Mas uma coisa é a fotografia, agora sabemos onde é que ela está enterrada, por exemplo? Não conheço, nunca li nada, absolutamente nada. Enquanto mulher não deu também, apesar de ter-me falado aí da Duquesa de Palmela, mas enfim, a mais conhecida é a Madame Sigot Soto, mas enquanto mulher, acha que não fez também aqui um bocadinho a diferença? Fez. E ela também estava sensibilizada para a causa. Porquê? Porque a irmã dela era cega. Não é? A Victorina. A Victorina? A Madame Sigot Soto, que era a Victorina Sigot Soto. Essa, ela que era a irmã dela que era Adélia. Adélia Sigot Soto. Adélia. Isso, desculpa. Acho que não era Sigot, era só Adélia, não sei qual era o outro nome, mas Adélia Sigot era. Sim, porque o Soto vem do marido da sabe se tiveram descendentes? Não faço ideia. Não sabemos mesmo nada, não é? Nunca li o pouco que sabemos da Madame Sigot Soto é basicamente a fundação da APEC e pouco mais, não é? Sim, não é mais nada. Que a gente saiba, não é nada. Da Adélia, sei que esteve em Paris, foi ela que realmente... Esteve a Paris aqui, a estudar, não é? Sim, levou para o Brasil, ou reforçou no Brasil o trabalho do... ainda há bocado disse o nome dele, agora esqueço-me dele. Não sei o que é Azevedo. Sim, falou de um Azevedo. É um brasileiro. Exatamente. Um cego que também esteve em Paris a estudar. Foi o primeiro que levou, não é? Lá e foi ele que fundou realmente o movimento a favor dos cegos no Brasil. Já lá está atrás. Sim, não faz mal. Eu sei. Agora não me recordo agora. Certo. Sem o ensino ser obrigatório, isto para as pessoas de forma geral, porque em Portugal o ensino só foi obrigatório muito tardiamente. Era difícil, enfim, pôr-se as pessoas cegas a estudar.
Pois era, muito difícil. Aliás, foi um dos pilares para a minha entrada no Branco Rodrigues foi o meu pai dizer na carta que enviou a Salazar: se eu tenho cinco filhos, 4 são obrigados a ir à escola, porque é que o meu filho, que é cego, não tem direito a não aprender a ler e a escrever como os outros? E foi isso que fez a diferença. Uma carta, e em que havia algum receio de ser enviada por ser para o Salazar, não é? Exatamente. Mas fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Mas posteriormente vinha a saber que há mais pessoas Que escreveram cegas que foi através de Salazar. e conseguiram. Que entraram no Porto, mais no Porto que em Lisboa. Conseguiram. Também foi mais uma obra do Branco Rodrigues, não foi? Foi. O Branco Rodrigues, em 1912, é que deixou entregue à Misericórdia do Porto a governança do Instituto. Ele foi fundado em 1903, mais ou menos. Sim. Ok. Porque ele queria dedicar só à obra do Estoril e, portanto, não podia estar a dividir-se. Mas o Branco Rodrigues nunca mais ligou à APEC depois de afundar. Não acho. Pá, foi pena, não é? Mas pronto, é o que é. Bem, a APEC fez o seu percurso até aos anos 50. Enfim, sempre cuidou também um pouco, mal ou bem, da educação das meninas. Porque antes foi para aí em 36, não é? Que mudou para meninas. Era meninas para cuidar dos dois. Exatamente, e depois mudou. Eu ainda conheci algumas pessoas que tinham sido alunos, Rapazes, não é? alunos da APEC. Pode dar uns nomes, se lembrar assim de Conhecidos na Liga. Ok. Mas nomes de algumas pessoas dessas que estiveram na. Um era não sei quantos casacos, agora não me lembro o nome dele. Ok. Que era casado com. Também, como é que era a mulher dele? Já não me lembro. Está debaixo da língua, não é? São casacas, são os dois casacas, pronto. E portanto a APEC também teve aqui, apesar de pronto, é que fala-se muito no Branco Rodrigues e no Instituto Branco Rodrigues. Isto é por causa da desenvoltura enfim, que o Branco Rodrigues deu, ou é também pelas mulheres cegas? Bem, agora espero que não entrar aí para um caminho perigoso. Pelas mulheres cegas, na altura não terem tanta afirmação, poder de afirmação na sociedade. Bem, é assim, Branco Rodrigues era como diz o Sr. Joaquim Guerrinha, era um propagandista e sabia levar muito bem água ao moinho. Mas ainda bem que ele era um propagandista. Nem sempre as pessoas divulgarem as coisas ou querem dar nas vistas é mau sinal. Exatamente. Ele atraía à sua instituição pessoas de vulto no campo da política, no campo das universidades. Diga uma coisa, não era aquele Hino Ribeiro que dizia que dos cegos quem percebe é o Branco Rodrigues ou qualquer coisa assim? É isso, não é? Ia-lhe falar precisamente. Leia aí logo a seguir ao meu artigo uma afirmação do Aquilino Ribeiro, uma visita que fez lá ao Branco Rodrigues. Ele diz basicamente isto, não é? É, exatamente. Ele dá um elogio àquela obra, faz uma propaganda daquela obra que o Branco Rodrigues está a desenvolver, fantástica, não é? Na altura, voltando aqui um bocadinho ao seu tempo, andamos aqui um bocadinho a saltitar entre épocas, aprendeu aulas de orientação e mobilidade, não me falou nelas, nem nas disciplinas que tinha. Mobilidade. Teve mobilidade? Sim, senhor, em 1962. Quem era o seu professor? Olha, não me lembro o nome, era um militar. Ok. Sei que era um militar, mas que nós chamávamos de punhos fechados. Porque ele... Espanhol? Não era português, mas tinha assim uma pronúncia. Sim. E então quando dizia abrir os braços, punhos fechados, e a gente ficou punhos fechados. E aí tinha outro nome também, que era passos por dentro. Porque tinha a mania que nós contávamos tudo a passos. Mas ele queria que vocês contassem os passos? Ele tinha a mania que nós sabíamos os sítios porque contávamos os passos.
para chegar à porta da aula grande, Sim. vindos da aula pequena, contávamos os passos, nunca nenhum cego. A gente não fazia mais nada na vida. Exatamente, ter-nos a cabeça. Não é? E já viu o que é? Você está um dia chateado, dá passos mais pequenos. Está um bocadinho irritado. Se estiver assim, super zangado, irritado, dá passos maiores. É relativo. E a bengala que nós usávamos era uma bengala que é assim, tipo antena. Ok. Metiam-se todos uns dentro dos outros e fechava. É tipo a telescópica, o que se chama a telescópica. Exato. Ok. E lembro que em 1962, nós ao domingo, depois do almoço, do pequeno almoço, íamos para a rua. O Sá Marques tinha conseguido também a autorização para que os seus alunos não ficassem... E levavam as vossas bengalas? Íamos para a rua. Alguns iam dar uns passeios. Eu lembro de eu, o Salvino e o Emílio, éramos um trio que andávamos sempre juntos. E então íamos à parede, dávamos o portinho no Limo Verde, e íamos até São João. Mas já eram mais velhos, não é? Já eram mais velhos. Pois, para estar a ver o portinho. Miúdos não, claro. Nós já temos 19, 20 anos. Sim. Não é? Mas isso na altura devia ser uma grande festa, aos domingos. Era. Íamos passear ali pela beira-mar, Santana no Tamariz. Lembro muito bem desses passeios que a gente estava, às vezes íamos até Cascais, e já era uma aventura ir a Cascais e voltar a pé. Nunca se perderam? Não, nunca nos perdemos. Até porque o Salvino veio um bocado. Ok. E, portanto, era sempre connosco. E, aliás, mantivemos amigos ainda hoje. O Emílio já morreu, mas ao funeral do Emílio, por exemplo, fui eu e o Salvino, e ele morava em Abrantes, porque mantivemos-nos sempre como grandes amigos. Esse senhor... Aliás, para mim, mesmo os alunos com quem eu não me dava muito bem, considero-os como meus irmãos. Vivemos ali durante 9 anos. É difícil, não é? Apesar de cada um ter o seu feitio, é difícil não se considerarem irmãos. Mas comemos o mesmo pão, dormimos debaixo do mesmo teto. Claro. Criam um laço. Um laço de fraternidade. E quando você sabe que algum deles está mal, sente. Não é? Claro. Pronto, é normal. A Associação Luís Braille. Então, em 1927 surge o primeiro movimento autorrepresentativo de pessoas com deficiência em Portugal. Exatamente. Que é exatamente as pessoas com deficiência visual. Exatamente. Não acha que nós, enfim, de certa forma liderámos, sei lá, o facto de andarmos na rua, demos muito nas vistas, o facto, ainda que a pedir, mas vá, se calhar diria que a deficiência com mais notoriedade na altura era se calhar visual, não? Sim, não estavam escondidos. E porquê é que se deu o aparecimento de uma associação em 1927? Saímos de uma república anárquica em 1926. Certo. Tinha dado o 28 de maio. Morre o Branco Rodrigues, não sei se é influenciar aqui ou não. O Branco Rodrigues morre. Certo. O grande protetor, o grande pioneiro. Certo. O grande suporte dos cegos. Sentiram necessidade, viram-se órfãos, sentiram-se um bocado perdidos. Depois, olhando para os cegos que andavam na rua, que não tinham apoio de ninguém, não tinham apoio financeiro, não tinham apoio logístico, não tinham apoio de nada, sentiram necessidade de formar algo que os defendesse, que os ajudasse a sobreviver. Então, como a maior parte deles eram músicos, precisavam de partituras, foi a primeira produção que a associação teve, foi precisamente de músicas, para os ajudar a andar na rua com alguma dignidade, não é? E também a associação pagou subsídios, não é? Exatamente, mas isso já foi mais tarde. Um bocadinho depois. Dinheiros, ok. Não é? E depois tiveram uma grande colaboração, mesmo com pessoas que estavam razoavelmente... Olha, o Joaquim Nunes Pinto, por exemplo, que estava no Branco Rodrigues, tinha seu emprego, foi um grande adepto da associação. Mas ele atuou com o Conselho, não foi ativista, mas com o Conselho, e era uma pessoa muito bem quista, uma pessoa que era muito apreciada,
e portanto era ouvida, não é? Mas olha, eu, no livro dele, Os Cegos pelo Mundo, Os Cegos do Mundo, eu estava todo contente, pensava que ele ia falar da Associação Luís Braille e pouco fala. Ele só fala num senhor e diz que espera que ele consiga dar um rumo diferente à associação. Do livro inteiro, basicamente, ele escreve isto, pouco mais. E fiquei um bocadinho desiludido, estava à espera assim porque eu gosto de saber coisas sobre a nossa Associação Luís Braille, tal como gosto de saber da nossa João Deus, etc, etc. Estava todo contente. Vou descobrir. Pronto, olha, não descobri muito. Mas pronto, olha, é o que é. Descobri mais coisas sobre Rodrigues. Mas o Guerrinha tem, acho que é o Guerrinha que tem da colaboração que ele deu na fundação da APEC, ou da APEC da Associação. Ele fez o Dr. Isidro escreveu o prefácio, escreveu um livro a retratar a vida da Luís Braille, não é? Não sei se é isso que o Dr. Isidro estava a falar. O Guerrinha escreveu. Exatamente. Que existe bem na Biblioteca Nacional. É esse, é. E com uma introdução minha. Porquê que ele escreveu com o nome, não sei, nome não é nome, o amigo? É isso. Porquê que ele escreveu com essa expressão, o amigo? Porque tinha que apresentar, aquilo foi para os Jogos Florais e tinha que ser emprego com pseudónimo. Não podia ser com o nome oficial? Não podia ser com o nome oficial. Ok. Porque os trabalhos eram anónimos. E que festa era essa dos Jogos Florais? Eu sei que isso era da Luís Braille, mas o que era isso, concretamente? Foi um concurso que abriu, que a Luís Braille abriu, para o melhor trabalho sobre a história da Associação Luís Braille, e o premiado foi o Guerrinha. Chegou a candidatar-se a algum concurso desses? Não estou a dizer esse concretamente, mas... porque eu acho que isso ainda continua durante alguns anos, não é? Os Jogos Florais. No meu tempo já não... Em 63 não me lembro nada já. Ok. Mas é possível. Porque eu vida associativa realmente é que eu fazia era na Liga, não é? E sim, claro. Muita coisa da Luís Braille passava-me de lado. Ia lá, de vez em quando, beber um cafezinho, conversar um pouco com outro amigo que por lá estivesse, mas não fazia lá sala, não fazia dela a minha associação. Ok. A Fundação Nossa Senhora da Esperança de Castelo de Vide. Voltando um bocadinho atrás, já falámos aqui um bocadinho sobre a Luís Braille, vamos agora falar um bocadinho sobre outra associação, e começou bem mais atrás, nos anos 60, creio, do século XIX, desculpe. Do século XIX, estamos a falar da Fundação da Nossa Senhora da Esperança. Porquê é que surge em Castelo de Vide uma associação? É que parece que faria mais sentido surgir na capital, ou no Porto, ou surgiu em Castelo de Vide, sabe? Tenho pouca informação sobre isso, mas consta-me que foi um padre que apareceu por lá e que começou a olhar para os cegos com olhos de ver, que eles eram capazes de ser mais do que aquilo que eram até então. Mas isto tenho muito pouca informação sobre a associação, sobre a origem da associação. Ok. Eu até tinha a ideia de que Branco Rodrigues tinha sido um grande promotor da fundação, mas não. Branco Rodrigues foi realmente um colaborador. Mas ele montou lá umas oficinas, ou uma escola? Exatamente. E criou lá a escola dentro da fundação, mas a fundação já existia, estava em plena atividade. E eles numa atitude de gratidão, deram-lhe o nome da Escola Branco Rodrigues, de Oficinas Branco Rodrigues. Sim, lá dentro da própria... Aquilo era um convento, um convento, não é? Exatamente. E eles agora estão a desenvolver uma atividade também, estão a fazer um museológica, não é? Também. Exatamente. Exato. Esse também era um desejo de Branco Rodrigues, não era? Ter museu, ou estou a fazer confusão? Branco Rodrigues tinha uma ideia, no meu tempo, quando fui para o Branco Rodrigues, ainda lá havia um armário cheio de aves embalsamadas. Ok. Que é para as pessoas sentirem. Para os cegos poderem apalpar, poderem ver. E tinha muita coisa ainda que era do seu tempo.
tinha uma coisa que a gente chamava o nome francês de corcher, que é o corpo humano todo em gesso, que para mim foi o que me despertou um grande gosto pelas ciências naturais. Que é, a gente abria o corpo, tirávamos o peito, víamos o coração, palpávamos as aurículas, os ventrículos, as veias, os pulmões. Tínhamos ali o corpo humano todo desmontável. Uhum. E isso foi deixado por bancodismo, tanto que antes de nós começarmos a estudar, havia muita gente que dizia que havia lá no armário, estava lá o esqueleto do Sr. Branco Rodrigues. E a gente até tinha os miúdos tínhamos um certo... Não é por ser o esqueleto dele, mas é por ser o esqueleto que ele arranjou para a associação, não é? Não era o esqueleto, era o próprio corpo, não é? Pronto. Mas acha que era uma réplica dele? Não. Não. Claro. Tudo em jeito. Vocês é que diziam na brincadeira, não é? Que Não, os mais vezes é que diziam isso para os miúdos. A gente tinha assim um certo respeito, não é? Ao passar junto àquele armário. Ok. Então, voltando aqui a esta associação, esta associação, sabe-se como é que ela surgiu em formato de internato? Tinha lá... Não faço ideia. Nem meninos de ambos os sexos, não sabe? Não, isso de ambos os sexos tinha. Ok. Mesmo já nos tempos modernos, nos nossos tempos, os que lá ficaram no asilo eram meninos e meninas. Ok. Ao dia de hoje? Aliás, conheci três aqui na Liga João de Deus, que era o Noel, o Anselmo e o João Pedro, que fizeram toda a sua formação lá na Fundação. E vieram para cá já escolarizados, depois estudaram cá, fizeram o liceu e empregaram-se e ficaram por cá. Ela não sabe quando é que esta associação diminuiu a sua atividade em prol das pessoas cegas. Não tenho informação credível. Ok. Ficha técnica. Produção e edição, ACAPO, Associação dos Cegos e Amblyopes de Portugal. Data de gravação, Amadora, 18 de outubro de 2023.